Vídeo 2 analisando filmes independentes. Essa é uma iniciativa aqui do canal, né, onde eu trago filmes independentes, faço uma análise geral, eu critico, coloco, falo o que eu gosto, o que eu não gosto no filme, sem nenhuma intenção de ofender ou de desmotivar alguém, muito pelo contrário. Eu sei como é que é produzir filme, sabe, produzir filme independente é muito complicado, inclusive o Cinema em Detalhe não é só um canal no YouTube, ele é uma produtora de filmes independentes também, a gente tem alguns aqui já disponível no YouTube, e essa iniciativa é isso, é que eu sei o quão difícil é fazer as pessoas assistir um filme independente. Todo mundo só está interessado em grande lançamento, em filme renomado, então você não acha canal no YouTube que dá espaço para exibir esses filmes, sabe? Então essa é a iniciativa. Eu já analisei no outro vídeo filmes de lugares diferentes do Brasil, então a gente teve desde o Ituiutaba até no Nordeste, e agora a gente tem 3 aqui. The ADC, um filme dirigido por Cauã em BH, Angeline, de São Paulo, dirigido pelo Gustavo Souza, e Espectro, né, do Rio de Janeiro, dirigido pelo Leandro e pelo Rodrigo. Provavelmente eles são irmãos ou parentes. Então esses são os 3 filmes independentes de hoje. Se você tem um filme, conhece alguém que tem, pode mandar no e-mail, o e-mail está na descrição. Agora, antes de começar, tá, eu queria falar sobre o Apoia-se. O Apoia-se do canal é essa plataforma que eu aderi recentemente, onde você pode fazer uma contribuição e virar membro, né? A gente tem um grupo no WhatsApp, uma coisa bacana. Então a gente conversa por ali. Se tiver um interesse, se tiver condições, puder ajudar, eu agradeço, tá? Tá na descrição tudo aí. E tá agora regrinhas, tá? Tudo que eu falar aqui não é um trabalho do crítico, eu não tô me colocando como crítico aqui. Porque o crítico, ele não tem que ficar dando palpite de como ele acha que o filme teria que ser, como que o filme deveria ser filmado, os possíveis defeitos. Isso não é o trabalho do crítico. Eu vou fazer muito mais um trabalho de análise, talvez uma resenha, explicar o filme, explicar os pontos, falar sobre equipamento, é isso. Se você não viu o vídeo passado, dá uma olhada que você vai entender mais ou menos. E eu não costumo passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então, sabendo disso, vamos iniciar pelo grande projeto The ADC. Ele é um suspense do subgênero investigativo, filmado numa escola em BH. É uma produção independente que envolveu mais de 50 pessoas na produção, tá? Então imagina esse trabalho. Talvez esse é o maior filme aqui de hoje, né, que a gente vai analisar. Maior em proporção. É um filme de 1h30, pensa. O filme ele abre com essa fonte grande demais. No vídeo passado eu falo isso. Essas fontes, eu não sei o que acontece, não tem ninguém cego aqui não, gente. Diminui essas fontes, fica muito mais bonito. Mas esse é detalhe, tá? Isso aqui é coisa minha mesmo, é opinião. O movimento de câmera sutil, uma mulher se aproxima, ela senta, abre uma espécie de investigação. Aqui é um interrogatório, e a gente já percebe que é uma visão subjetiva, né? E bem, esse movimento de câmera, ele é sutil e não é ao mesmo tempo, entende? Eu entendo a intenção, tá? Mas esse estabilizador de distorção, né? O estabilizador de distorção é um efeito que a gente adiciona na imagem para estabilizar ela, e como o próprio nome já diz, ela cria uma distorção. Isso é uma coisa que me incomoda e que vai ter no filme inteiro, tá? O tal do estabilizador de distorção, para mim, é um defeito tremendo, assim, é uma coisa que me tira um pouco do filme. Inclusive, eu prefiro uma imagem com muito tremida do que com um estabilizador. Aqui tem um trabalho sonoro interessante, tem um foley, dá para perceber que foi feito na pós. Os passos, né, a mão, os papéis, a voz da atriz foi dublada, provavelmente. A trilha, ela encaixa bem aqui, tá? Mas a câmera está com foco e controle de ISO no automático, né? Fica dando essas instabilidades aí. Apesar de que foi gravado com celular, eu acredito, então eu acredito que tem celular que nem tem opção, né, de tirar o controle automático. Então, nesse caso, eu dou um desconto aí. O início do filme é todo muito bacana, tá? Ele funciona, é intrigante, já deixa claro o gênero do filme logo no início. E esse foi o prólogo, porque agora a gente tem os créditos iniciais. Uma boa trilha, as imagens, o corte no ritmo da trilha é muito bacana. O estabilizador de distorção que não dá trégua não, mas tem planos criativos aqui, tem uns movimentos de câmera bem charmoso. Eu diria que é o charme do operador de câmera, tá? E da direção, claro, né? Pena que na edição meteu esse estabilizador aí que eu vou parar de falar sobre ele, senão eu vou falar dele o vídeo inteiro. E assim o filme começa, uma moça fazendo interrogatório, um rapaz suspeito, e mais um detalhe na edição que eu tenho que destacar. Cuidado com o áudio, tá? Toda hora nesse áudio, nesse momento do filme, o áudio corta junto com as cenas. O áudio ele não pode cortar, ele teria que ser um só. Então na edição você poderia abaixar para entrar outra linha de áudio para não ficar tão gritante, sabe? Fica sempre muito evidente os cortes. Mas no final das contas o áudio é bom. Não tem muito problema no áudio não. Apesar que eu acredito que vocês utilizaram um microfone tipo esse aqui, não é? E se foi, vocês fizeram um milagre, porque isso aqui não presta, meu. Eu comprei para fazer uma live e passei raiva, enfim. Mais um detalhe agora relacionado à fotografia, tá? Sempre que for filmar, apaga as luzes de serviço. Luz de serviço é a luz do teto.
Essas luzes que já tá no lugar, elas são feias demais, gente. Desliga isso. Faz de conta que não existe. Mesmo que você tenha que simular uma luz de serviço, tá? Mas essa luz aí não funciona. Não existe dramaticidade nela, não existe romantismo, emoção, não há nada de emoção. A luz de serviço, eu diria que ela só serve para você não tropeçar na sala, sabe? Um exemplo prático aqui, eu filmei recentemente uma escola, agora olha a diferença das luzes da sala ligada com as luzes desligadas. Detalhe que nessa outra, eu só desliguei a luz e meti um LEDzinho roxo ali no fundo, sabe? Não fiz mais nada de iluminação. Mais um detalhe que eu tenho que destacar aqui, tá? Por mais que a iniciativa é interessante, e dá pra ver que a direção aqui tem muita referência de filmes, da Chazelle, eu vejo um monte de referência aqui. Mas a quantidade de trilha diferente é um problema. Vocês utilizam desde Velozes e Furiosos, uma trilha épica, clássica, até um rock, né? A nova música do Queen. Mas eu diria que tem que ter uma lógica sonora. É como se fosse uma banda. A sonoridade da banda tem um sentido. Então é como se a sua banda estivesse sendo trocada a cada cena, sabe? É como se você contratasse uma equipe para fazer a trilha sonora a cada cena que você muda. A trilha ela não conversa. Eu acho que se você quisesse utilizar rock, por exemplo, ok, mas utiliza só rock então. E aí se fosse uma cena triste, romântica, pelo menos a mesma sonoridade, os mesmos instrumentos, sabe? Mas aqui a iniciativa é toda muito impressionante, tá? Dá pra ver, como eu disse, que a direção ela tem muita referência, tem coragem. Os atores, a maioria, entregou muito bem. Tem muita cena com muito cenário diferente, muitas pessoas envolvidas. É um filme de 1h30, então é um grande projeto. Como eu disse, é talvez o maior projeto que eu já analisei aqui no canal. Mas eu não consigo entrar tanto a fundo, porque como o filme é muito grande, e se eu fosse tão detalhado assim, falando de cada detalhe, eu ia levar o vídeo inteiro. Então a gente tem que falar dos outros, desculpa, mas eu vou parar por aqui. DADC é esse, eu vou deixar na descrição o link do Instagram deles, tá? Dá uma moral pra eles lá no Instagram, tá? O próximo filme é o Espectro. Espectro, que é um filme de terror, tá? Um filme simplão, com um ator sem diálogo. Um homem acorda de madrugada, ele sente que ele tá ficando meio louco. Ele toma uns remédios controlados, ele tá vendo alguma sombra que toda vez que ele abre a porta, a sombra desaparece. Muito parecido com alguns curtas, como Luzes Apagadas. O próprio Slenderman, a mística por trás do Slenderman é muito parecida. Eu não diria que é um defeito ser muito parecido assim não, sabe? Porque de um lado, esse filme se mostra mais do mesmo. Ele não tem nada que se diferencia de qualquer outra coisa que a gente já viu. Mas por outro lado também, não tem problema. O filme não tem que ser inovador, sabe? Você pode fazer um filme simplesmente para testar fotografia, para testar movimento de câmera, para testar atuação, para aprimorar na edição. Inclusive, essa marca d'água aí tinha que desaparecer logo. Então, em geral, é um filme simples, com uma história que a gente já viu, aquela coisa que vai ter uma espécie de jump scare no final, sabe? Que a pessoa olha, não vê, olha, vê, e é isso. O jogo de câmera funciona, eu acredito que vocês devem ter filmado com uma espécie de GoPro, por causa do tamanho e dessa distorção de lente, sabe? O maior problema do filme realmente é o áudio, tá? Eu acredito que vocês gravaram em alguns momentos com celular e não funciona assim. O áudio ele meio que quebra um pouco do clima, da tensão do filme. Inclusive a edição é um probleminha também. Não tem o time necessário pra gente se assustar no momento que tem que assustar. Mas o ator, ele deu show, tá? A cara do ator aqui funciona muito bem. E como eu disse, é uma ideia simples, mas que funciona muito bacana. Vai estar na descrição também o link do filme. E agora o último filme da lista, The Angeline. Um filme gravado com R$200 durante alguns anos. Então foi um projeto, digamos, de guerrilha, né? Esse filme ele tem uma inspiração muito clara, tá? Em A Bruxa, né? O próprio Robert Eggers, né? Toda a filmografia do Robert Eggers. Dá para ver alguma coisa ali do Ingmar Bergman em algumas fotografias, inclusive já falando da fotografia, que coisa é muito bonita esse filme. Não parece que é uma produção de R$200, tá? Não parece que é uma produção guerrilha. O áudio é perfeito, a trilha que não tem o defeito do primeiro filme que eu falei, que a trilha varia muito de estilo. Aqui não, a trilha ela mantém uma lógica, funciona muito bem, sempre tem um som no fundo para dar espacialidade. Alguma coisa que lembra tipo aquele jogo Inside, que sempre tem um pad no fundo fazendo um som ambiente. É uma trilha invisível, né? Mas o filme ele é muito parecido com A Bruxa, né? Tem uma mulher que está sendo crucificada por algo que a gente ainda não sabe o que foi. Tem uns padres, tem uma áurea meio misteriosa e religiosa no ar, mas é muito fácil esse filme cair no pretensioso, sabe? O pretensioso não é o caso aqui, mas se cair no pretensioso aí fica um pouquinho chato.
Talvez um dos maiores defeitos de um filme pra mim é ser pretensioso demais. É aquele filme que quer falar de muita coisa, mas não consegue fazer o básico, que é criar os seus personagens, contar uma história. Não é o caso aqui, embora a mística do ambiente ela existe mais do que os próprios personagens. Eu não conheço os personagens, o que eu sei é contado através de narração, e a narração é muito poética e fica um pouquinho vago a história. Mas em geral, esse filme é um espetáculo. Esse filme, se você tira print dele, faz uma seleção de foto, é um álbum de fotografia isso aqui, gente. É muito bonito mesmo. Esses 3 filmes que eu analisei, eu dei mais tempo pro primeiro, porque o primeiro tinha 1h30, né? Então aquela coisa, se você tem um curta, conhece alguém que tem, quer me enviar, que eu dar uns pitacos assim, pode me enviar, que o e-mail tá na descrição, não tem erro, cinemaemdetalhe@gmail.com, não tem erro. Mas em geral é isso, eu espero que tenham gostado, dá uma olhadinha lá no Apoia-se, se possível, dá um like, um comentário, se inscrever no canal, aquela coisa de sempre. Até o próximo e tchau!